Prontinho, agora estamos gravando, né? Quase que eu me esqueci de gravar a aula, tá? Então, vamos lá? Então, hoje, a gente continua... Vocês estão vendo minha tela, né, gente? Pelo que eu estou olhando aqui do lado, tá? Então, hoje a gente continua o movimento retilíneo que a gente começou a falar na última aula, tá? Já estamos chegando no finalzinho desse assunto, desse primeiro módulo. Então, a gente já tinha falado dessa divisão da mecânica no estudo de movimentos, de uma forma geral, se preocupando com a causa do movimento, que leva o movimento a existir, que é a dinâmica, e a outra parte, que é a cinemática, que descreve o movimento, suas características, mas não se preocupa com aquilo que levou aquele movimento, tá? A gente também já tinha mencionado, desde a ideia de vetores, que a gente já tinha falado antes, a gente também já tinha mencionado a diferença entre posição, distância percorrida e deslocamento. Acho que eu parei nesse slide, se eu não estou enganado. Então, dentro de uma trajetória de um caminho que você faz de um lugar a outro, por exemplo, aqui de uma casa a um prédio, tá? Num sistema de referência, numa coordenada de referência, a distância, né? O vetor que marca a posição de um dado ponto na trajetória, a gente diz que é o vetor D1, tá? Ele marca a posição dentro da trajetória, certo? Distância percorrida é a distância seguindo a trajetória de um ponto até outro, e deslocamento é uma vez que você conhece o vetor posição dessas duas posições distintas, né, 1 e 2, o vetor deslocamento é esse vetor definido aqui como a diferença entre o vetor posição final menos o vetor posição inicial, onde cada um desses Ds aqui, D1 e D2, é um vetor que vai da posição do objeto até o sistema de origem, tá? Eu vou ter aqui um x0 como sistema de origem. Então, essa é a diferença, né? Posição é um marco, é o vetor que marca a posição em relação ao sistema de referência. Distância percorrida é o trajeto, é a distância, né? O valor do comprimento da trajetória que você percorre de um ponto a outro. E o deslocamento é esse vetor diferença entre os dois vetores referente às duas posições, final e inicial, respectivamente. Então, acho que até aí a gente já tinha falado. Ah, sim, lembrei, falei desse slide também. Só recapitulando, agora que eu lembrei. Parei, foi aqui, na verdade. Então, aqui é um sistema que a gente continua distinguindo posição, distância e deslocamento, mas pensando no movimento em uma única dimensão. Então, por enquanto, a gente não está falando em movimentos nem bi, nem tridimensionais. Repare que eu estou tratando posição aqui como X, tá? Não estou tratando posição como D, né? Porque não é um vetor tridimensional, aqui eu estou pensando apenas em uma única dimensão. Então, digamos que a gente tenha um sistema de trajetória, né? O eixo X, orientado em metros para a direita. Aqui é o marco zero. Tudo que está atrás dessa posição a gente define como posição negativa, porque significa que é o sentido cresce no sentido contrário ao que foi orientado. E tudo que está à direita desse marco zero cresce positivamente, porque está no mesmo sentido do que você orientou seu eixo. Tá? Então, digamos que a gente tenha dois pontos A e B, cujo vetor posição marca o módulo de menos 2,5 metros, que significa 2,5 no sentido contrário ao que foi convencionado, e a posição do ponto B é uma posição de 1,5 metro, que significa que é 1,5 no sentido da orientação da trajetória. Tá? Então, o sinal de menos aqui é só sentido. É como se fosse um vetor oposto, um vetor no sentido contrário. Tá? Então, o deslocamento de A para B, que pode ser representado tanto assim, né, x de AB, ou delta x de AB, tanto faz, tem muita gente que prefere usar o delta, não tem problema, é um vetor qualquer, sendo que é um vetor que é a diferença entre o vetor B, que é a posição final, e o vetor A, que é a posição inicial. Então, quando você vai fazer essa diferença, tem que levar em consideração o sentido, e observe que o deslocamento de A para B é um deslocamento de 4 metros no sentido positivo. Se faz o contrário, se é um deslocamento de B para A, então a posição final passa a ser a posição A, e a posição inicial passa a ser a posição B. Então, nesse caso, a gente vai ter um deslocamento que tem o mesmo módulo, ou seja, os mesmos 4 metros, mas o menos aqui indica que o sentido é o sentido orientado contrário, né, ao que foi orientado, ao convencional pela direção do eixo X orientada para positivo. Então, nos dois casos, o deslocamento tem mesmo módulo, portanto, a distância percorrida, que é definida como módulo do deslocamento, é o mesmo. Então, tanto faz ir de Maceió para Arapiraca como de Arapiraca a Maceió, a distância percorrida é a mesma, porque a distância percorrida é o módulo do deslocamento, tá? Agora, o valor do deslocamento, ele tem que ter o sinal,
tá? Porque o sinal indica qual é o sentido que você está andando em relação ao que foi orientado pela trajetória. Então, toda vez que a gente falar de vetor de deslocamento, o sinal ele tem que entrar junto, tá? Distância percorrida, não tem problema, porque a distância percorrida é uma grandeza escalar, que é definida como módulo do deslocamento. Eu acho que a gente parou aqui, se eu não me engano. Foi. Não lembro se eu parei. Eu acho que eu passei por velocidade. Velocidade média, escalar, já falou. Eu acho que... eu estou muito adiantada. Ótimo, excelente. Falou do instantâneo também. Excelente. Falei mesmo, agora que eu lembrei. Quando eu olhei para a figura aqui, me deu estalo. Falei mesmo. Então, a gente definiu velocidade média, ou vetorial média, e velocidade escalar média, né? Então, a velocidade vetorial... Na verdade, assim, velocidade é uma taxa. Tá? A velocidade, ela diz para a gente como é que a posição varia no tempo. Quando eu pego velocidade vetorial, então essa taxa é definida em função do deslocamento, porque é um vetor também. Então, a grandeza vetorial, ela tem que ser um vetor dividido por um escalar, né? Porque é uma taxa, então aqui tem que ser um vetor. Então, a velocidade vetorial média é o vetor de deslocamento dividido pelo tempo. Já a velocidade escalar média é a distância percorrida, ou distância total percorrida, porque é um escalar, dividido pelo tempo total gasto. Tá? Então, a diferença é essa. Todas as duas são taxa de variação. Né? Ela diz para que, assim, como é que a posição muda no decorrer do tempo. Só que uma é vetor e a outra é escalar. Aí, da definição de vetor, o que é que a gente tem? Né? Por exemplo, pegue agora um eixo um plano cartesiano, que é posição em relação ao tempo. Então, o cara sai da posição 1 e vai para a posição 2, seguindo essa trajetória azulzinha, certo? Se eu quiser saber a velocidade vetorial média, eu não vou pegar a distância percorrida ao longo dessa trajetória. Eu vou pegar o deslocamento, que é a distância em linha reta. Então, na verdade, eu vou estar pegando essa hipotenusa aqui desse triângulo, tá? Porque eu estou pegando o deslocamento, é sempre distância em linha reta. Se eu quiser saber a velocidade escalar média, não, eu vou pegar qual foi a distância em metro que corresponde a essa curva azul. Então, note que o módulo dessa velocidade vetorial média, ela, na verdade, ela é a inclinação dessa reta aqui, dessa reta secante. Por que eu sei disso? Porque a velocidade é distância sobre tempo. A distância é justamente o cateto oposto. O tempo é o cateto adjacente. Então, quando eu faço cateto oposto com cateto adjacente, no fundo eu estou achando a inclinação da reta, eu estou achando a tangente. Não foi assim que a gente fazia com o vetor? Quando eu queria saber o quanto o vetor era inclinado para lá ou para cá, o que eu fazia era o quê? Era eu calcular a tangente desse ângulo. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu estou calculando a velocidade vetorial média, eu estou pegando o cateto oposto e dividido pelo valor do cateto adjacente. Eu estou achando o ângulo de inclinação dessa reta que passa por esses dois pontos, tá? Isso aí é exatamente a definição de taxa. Taxa é sempre isso. Uma taxa de variação, você está pegando a inclinação da reta secante, que passa por aqueles dois pontos lá que você definiu como as suas posições final e inicial. Agora, isso é a velocidade média ao longo de uma trajetória. Você sai de uma posição 1 e vai para uma posição 2, tá? Se eu quisesse saber só a velocidade num ponto desse, num único ponto, ou seja, se eu quiser saber a velocidade instantânea. Então, se eu quiser saber a velocidade instantânea, eu vou voltar um pouquinho aqui. O que é que eu vou fazer? Eu não quero mais um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, na verdade, tem que virar um único tempo, porque eu estou querendo a velocidade num único instante. Então, se eu pegar essa mesma equação e tomar o limite de quando esse ΔT tende a zero, ou seja, quando ele vai ficando tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ele praticamente não existe ΔT, não existe variação de tempo, praticamente existe um único tempo. Então, eu deixo de ter uma reta secante, ou seja, uma reta que passa cortando por dois pontos, e passa a ter uma reta tangente a um único ponto. Vou permitir o pessoal entrar aqui. Pronto, então, isso é que é a definição de velocidade instantânea. A velocidade instantânea é o limite da velocidade média quando o ΔT tende a zero. Quando você deixa de ter dois pontos e, portanto, você não tem mais uma reta secante, mas você tem a inclinação agora de uma reta tangente a um único ponto daquela trajetória, que é essa curvinha azul, tá? Então, a velocidade instantânea, na verdade, ela é a própria definição da derivada da função. Tá? Então, quando você quer saber velocidade média, você quer saber variação de posição em relação ao tempo, ao longo de uma trajetória inteira. Tá?
Isso é taxa de variação, que é a definição de derivada, na verdade, né? Se esse ΔT tende a zero, ou seja, se você sai do limite de uma variação de tempo para um único tempo, você tem uma reta tangente a uma trajetória, um dado ponto, e essa é a definição de derivada que a gente aprende lá em cálculo, tá? Então, se eu tiver uma função posição e eu quiser saber qual é a velocidade num dado instante, eu vou pegar essa função posição, derivar em relação ao tempo. Aí, quando eu faço essa derivada, eu acho a velocidade instantânea. Aí, eu substituo naquele tempo que eu quero. É isso que a gente vai fazer aqui. Muito exercício a gente vai fazer sobre isso, tá? Dado uma função posição, se eu derivar a função posição, eu acho a velocidade instantânea. Aí, em que instante que é? Não sei, eu vou substituir lá. Se é no instante t igual a 2, t igual a 1, 3 igual a 5 segundos, e assim vai, tá? A velocidade escalar instantânea é o módulo da velocidade vetorial, né? Que a velocidade escalar é o módulo da vetorial, tá? Então, repare, como eu falei aqui, que a velocidade vetorial num dado instante é a taxa de variação ou a derivada da função posição em relação ao tempo. Aí você fala assim, socorro, beleza. E para efeitos práticos, como é que eu vou fazer? Bom, se a questão lhe der a informação em gráfico, você pode calcular a tangente do ângulo, né? Você vai estar achando a velocidade. Se a questão lhe der a função posição, escrever, né? Função x é igual a 10t mais 40t quadrado, sei lá. Uma função posição qualquer, para você achar a velocidade, você faz a derivada. Porque, na verdade, assim, quando eu digo para vocês que a derivada é a inclinação da reta, eu estou dizendo assim, ó, de forma gráfica, se você tiver um gráfico e você quiser saber naquele gráfico qual é a derivada daquela função num dado ponto, você calcula a tangente da função naquele ponto, tá? Se você tiver a função escrita, aí você calcula a derivada seguindo as regras de derivação. Aqui em Física 1, em geral, acho que, sei lá, 96% das funções posições que a gente tem são funções polinomiais, tá? São aquelas funções de grau 2, grau 3, grau 4, então, assim, raramente a gente vai ter que fazer uma derivada trigonométrica, tá? Isso é ótimo, porque facilita a nossa vida. Pronto, acho que aqui foi onde eu parei, né? Alguém pode me lembrar? Acho que aqui eu não Acho falei que a aceleração nada. A gente parou aqui, não foi? Não entrou, não. Acho que não entrou, não. Mas a ideia de aceleração, ela é similar à de velocidade, tá certo? É só lembrar assim, ó. A velocidade é como a posição varia no tempo. É a taxa de variação da posição. A aceleração é como é que a velocidade varia no tempo, né? Se eu tiver um movimento qualquer, e esse movimento, você pode ter uma hora que a velocidade aumenta, outra hora que a velocidade diminui, e, na média, como é que essa velocidade muda no decorrer do tempo? É isso que a aceleração diz pra gente. Aí, óbvio, evidente, ela também tem uma aceleração vetorial média e uma aceleração vetorial instantânea. O nome vetorial eu estou engolindo aqui, porque a gente assume que a aceleração é vetor, tá? Então, toda vez que eu falar aceleração média, aceleração instantânea, eu estou me referindo sempre ao vetor aceleração. Então, a aceleração média é essa taxa de variação da velocidade. Então, repare que agora a função que eu tenho aqui não é mais uma função posição, é uma função velocidade em relação ao tempo. Então, no tempo 1, esse móvel passou aqui nessa posição com uma dada velocidade. No tempo 2, ele passou por uma outra posição com uma outra velocidade. Se eu quiser saber como foi que essa velocidade variou no decorrer do tempo, aí eu tenho que calcular a aceleração, né? Quando eu faço isso, a aceleração dividido a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, o intervalo de tempo, vai me dar a aceleração média. Observe de novo que a aceleração, o vetor aceleração, ele dá para a gente qual é a inclinação dessa reta tangente que passa por 2 pontos, né? Tangente não, perdão, secante, que passa por 2 pontos. Agora, claro, isso numa curva de velocidade, viu, povo? Então, dado uma curva de velocidade, a inclinação da reta que passa por 2 pontos dessa trajetória me dá a aceleração média. Novamente, se eu tomar um intervalo de tempo muito pequeno, se eu for pegando intervalos cada vez menores, de forma que eu possa fazer o limite disso indo a zero, aí eu tenho, de novo, a aceleração num dado instante, ou seja, a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Aí aqui a gente pode usar da definição de derivada segunda. Por quê? Ó, se a aceleração é a derivada primeira da velocidade, e como a velocidade é definida como a derivada da posição, então eu também posso definir a aceleração como sendo a derivada segunda
da função posição em relação ao tempo. Isso é muito útil, porque, em geral, a gente não tem a equação da velocidade. Em geral, a gente tem a equação da posição. Aí, se eu faço a primeira derivada, eu acho a velocidade, né? A primeira derivada da posição é velocidade. Se eu faço a segunda derivada, eu acho a aceleração, tá? Então, numa partícula, no movimento de uma partícula, de um objeto pontual qualquer, a derivada segunda da posição em relação ao tempo me define o vetor aceleração instantânea. Tá? Então, aqui tem um resumo, basicamente, de um tipo de movimento muito importante que vocês aprendem lá no ensino médio como sendo movimento retilíneo uniforme. Tá? Aqui a gente vai começar a usar a nomenclatura assim, ó, aceleração constante e nula. Então, você pode ter duas situações. Você pode ter uma situação onde o vetor velocidade, ele não muda, você tem a mesma velocidade o tempo inteiro. Se o vetor velocidade não muda, então não tem variação da velocidade. A gente diz que essa aceleração, ela é nula. Ela é constante, ou seja, é sempre o mesmo valor e zero. Você pode ter uma outra situação, onde essa velocidade, ela varia no decorrer do tempo, mas ela varia sempre do mesmo jeito. Por exemplo, ela aumenta de 2 em 2, ou ela diminui de 3 em 3, tá? Aí, nesse caso, a gente vai ter uma aceleração, que ela existe, ela não é zero, porque a velocidade está variando, mas a velocidade varia sempre do mesmo jeito. Então, é uma aceleração constante também, porque não varia malucamente, mas ela não é nula. Então, você já tem uma com aceleração nula, que é quando a velocidade nem varia. Uma outra quando a velocidade varia, mas varia de maneira constante. Então, você tem uma aceleração que ela é constante, mas ela não é zero. E você ainda pode ter uma terceira situação, que é quando essa velocidade varia, mas ela varia de forma não uniforme. Então, uma hora ela cresce, uma hora ela baixa, uma hora ela sobe, uma hora ela desce. Então, você vai ter uma aceleração que é diferente de zero e que não é constante ao longo do tempo. Ela uma hora sobe, uma hora desce, uma hora ela é positiva, uma hora ela é negativa. Tá? Então, na verdade, você tem 3 tipos de movimento. O primeiro, que é esse com velocidade constante, portanto, aceleração constante e nula, que é o que a gente costuma chamar de movimento reto uniforme. Tá? O segundo, que é quando você tem uma aceleração que não é zero, mas ela é um mesmo valor o tempo todo. Então, a gente diz que esse aí é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade varia, mas varia sempre do mesmo jeito, o que gera uma aceleração também constante. E o terceiro movimento, ele é mais complicado, que é um movimento, simplesmente um movimento variado. Ele não é uniforme. Ele é variado porque a velocidade varia de maneira louca, então, a depender de cada trecho da trajetória, você vai ter acelerações diferentes. Uma hora porque a velocidade sobe, outra hora porque a velocidade desce. Esses movimentos são mais chatinhos de ser trabalhado, mas existem os 3, tá? Aceleração nula, aceleração constante e aceleração que varia. Tá? O terceiro a gente não estuda muito aqui, a gente estuda em física, a gente estuda muito ele em mecânica clássica. É uma outra disciplina, tá? Então, aqui é um movimento, que é um movimento com aceleração constante nula, que é esse que a gente conhece como movimento retilíneo uniforme, tá? Então, nesses tipos de movimento, a velocidade, ela é assim, ó. Ela é sempre constante. Por que a velocidade é sempre constante? Porque a posição, ela cresce de maneira uniforme. Então, ela aumenta sempre de 2 em 2, de 3 em 3, de 4. Então, ela cresce de maneira uniforme. Então, em qualquer ponto que você pegar no gráfico da posição, se você pegar qualquer ponto desse gráfico e calcular a inclinação dessa curva, vai dar sempre o mesmo valor. Porque é uma curva que ela cresce sempre do mesmo jeito. Então, se você pegar a inclinação aqui embaixo, vai dar o mesmo ângulo que você calcular lá em cima. Tá? Então, essa curva, por isso que a gente chama de uniforme, porque ele cresce sempre do mesmo jeito. Então, qualquer derivada que você calcular dessa função, em qualquer ponto, vai dar sempre o mesmo valor. Por isso que a equação, por isso que o gráfico da velocidade, ele é um gráfico constante, assim, ó. Porque a derivada dessa função é sempre a mesma. Tá? Agora, se você pegar a função velocidade, que é essa função aqui rosinha, constante, e você derivar essa função para poder achar a aceleração, a derivada de uma constante é zero. Porque derivada, lembra, derivada é a taxa de variação de uma função. Essa função não está variando nada. A função velocidade, ela está sempre do mesmo jeito. Então, como ela não varia nada, a aceleração ela é nula. Então, percebam assim, se eu quiser calcular a aceleração, eu faço a derivada da velocidade. Se eu quiser calcular a velocidade, eu faço a derivada da posição. Tá? Então, o que vai definir o movimento é isso aqui, ó. É como é que a posição varia no tempo. Se ela variar de maneira constante, isso significa que em qualquer ponto que você pegar aqui
a inclinação vai ser a mesma, então a velocidade é constante, e a derivada de uma coisa que não varia é zero, porque derivada é taxa de variação. Se ela não variou, não existe. Tá? Então, no movimento retilíneo uniforme, os gráficos têm sempre essa cara aqui, ó. Tá? A posição vai ser uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Por que ela pode ser crescente ou decrescente? Ela vai ser crescente se a posição cresce no tempo, ou seja, se você está indo a favor da trajetória. Mas ela também pode ser decrescente, assim, ó, porque você pode ter um movimento onde a posição, ela caminha contra a trajetória, tá? Aí, nesse caso, se a posição for decrescente, essa velocidade aqui vai ter um valor negativo, né? Porque a taxa de variação é contrária ao sentido do movimento. Mas a aceleração continua zero, porque a velocidade não variou. Então, se eu pegar a definição aqui de velocidade média, qual é a definição de velocidade média? Posição final menos posição inicial. Tempo final menos tempo inicial. Aí vamos considerar um movimento cuja origem dos espaços é zero. Ou seja, no tempo zero, a posição inicial é um x0 qualquer. Tá? Mas aqui nesse caso eu defini como zero. Mas enfim, podia não ser. Tá? Mas no tempo zero, a posição inicial é um valor qualquer. Então, se eu substituir aqui, ó, a posição final vai ser um x no tempo t, tá aqui, e a posição inicial vai ser um x0 no tempo zero, que é quando você marca o tempo. Então, se a gente olhar para essa expressão aqui, ó, e fizer o famoso produto dos meios pelos extremos, a gente fica com x menos x0 é igual a v vezes t. Aí, esse menos x0, quando passa para o outro lado, vira mais x0. Essa equação aqui, vocês conhecem muito ela. Né? Acho que é um dos assuntos que eu tenho certeza que todo mundo viu no ensino médio, é isso aqui. Essa é a equação da posição. Lá no ensino médio a gente aprende. S é igual a SO mais VT, o famoso sorvete. Tá? Então, de onde veio essa equação? Essa equação, ela veio da definição de velocidade. Se eu pegar a taxa de variação da função posição, ela vai dar um número constante. Por isso que eu botei um V aqui, ó, porque ela vai ter sempre o mesmo valor. Tá? Ela não varia. Então, x é igual a x0 mais VT. Então, essa é a equação horária que define essa posição com relação ao tempo. Observe que é uma equação de primeiro grau. Por quê? Porque a posição varia no tempo de maneira uniforme, então tem que ser uma reta, não pode ser uma curva qualquer. Tem que ser uma reta. Então, por isso que a equação horária do movimento uniforme é uma equação horária de primeiro grau. Né? Se eu tomar a derivada dessa função aqui, derivada da função x em relação ao tempo, vai ficar derivada de x0. X0 é um número, derivada de constante é zero. Mas derivada de velocidade vezes o tempo. Derivada de velocidade vezes o tempo é só a velocidade. Então, de fato, a derivada da posição com relação ao tempo é a velocidade, é o valor de v. Tá? Então, assim, aquela expressão que cai do paraquedas no ensino médio, ela vem exatamente da definição de taxa de variação. Então, não é por acaso que o movimento retilíneo uniforme tem essa equação horária aqui, não. Tá? Então, olhou para um gráfico de posição que é uma reta, beleza, já sei que é movimento uniforme. A velocidade vai dar um número e a aceleração vai dar zero. Vai embora. Aqui é aquele outro caso que eu falei para vocês, ó. Eu posso ter um movimento onde a posição, ela decresce com o tempo. Ela decrescer com o tempo não significa que ela vai ter inclinação diferente. Em qualquer ponto que você pegar aqui dessa curva, a inclinação vai dar sempre o mesmo valor, né? Só que é uma inclinação negativa. Então, essa taxa de variação é uma taxa negativa, porque você está caminhando contra a trajetória. Você sai de uma posição maior, a posição inicial aqui é o x, e vai com a posição menor, que a posição inicial é um x0, eu chamei de x0 aqui, tá? Então, ela sai de lá de cima e vem aqui para baixo, você está caminhando contra a trajetória. Então, esse V dá um V negativo. Se você pegar a definição de velocidade média, ó, a posição final agora é o que eu chamei de x0, tá? A posição inicial é o que eu chamei de x lá em cima, então ele começou de cima para baixo, e o tempo continua sendo t menos t0, porque a gente sempre começa a marcar o tempo do zero. Então, quando você fizer o produto dos meios pelos extremos aqui, ó, vai ficar x0 menos x igual a VT. Aí você tem que multiplicar por menos 1, fica x é igual a x0 menos VT. Então, o V sai negativo também aqui, ó. Né? Porque a taxa de variação da curva de posição, ela é decrescente, tá? Então, isso aqui é um movimento retilíneo uniforme que a gente chama de retrógrado.
né? Retrógrado por quê? Porque ele caminha contra a trajetória, enquanto que esse aqui é um movimento retilíneo uniforme progressivo, que progride, vai para frente, tá? Mas a diferença é só o sinal da velocidade. Então, é uma reta, é movimento uniforme. Agora, é uma reta crescente, velocidade positiva. É uma reta decrescente, velocidade negativa. Só isso. Tá? Gente, se alguém tiver dúvida, vai me parando, viu? Agora, se a gente tiver um movimento cuja velocidade varia em relação ao tempo, ela não é constante. Se você tiver um movimento cuja velocidade varia, então o que acontece? Essa velocidade ela pode variar de maneira não constante, que é um movimento que a gente não vai estudar aqui, mas ela pode variar de uma maneira bem bonitinha aqui, ó. Se você olhar essa curva rosa, que é a curva da velocidade em relação ao tempo, a velocidade ela está crescendo de forma constante no tempo, tá? A posição não, ó. Se você pegar essa curva azul, que é a curva da posição em relação ao tempo, ela faz uma curva, né? É uma curva, um braço de uma parábola aqui, tá? Então, se você calcular a inclinação dessa curva em pontos diferentes, a velocidade vai mudar. Ou seja, a inclinação da curva é diferente. Ó. Se você pegar a inclinação da curva da posição aqui embaixo, isso aqui dá uma inclinação. Se você pegar mais em cima, já dá outra inclinação. Isso mostra que a velocidade nesse ponto aqui é diferente da velocidade nesse ponto, porque a inclinação na curva da posição ela é variante. Aqui não era. Qualquer lugar que você pegar aqui a inclinação, vai dar sempre o mesmo valor. Aqui não. Você pega aqui embaixo é uma inclinação, você pega lá em cima é outra inclinação. Isso mostra que a velocidade está variando. Mas ela pode variar de maneira constante, ou seja, ela aumenta de 2 em 2, de 3 em 3. Nesse caso aqui, ela está variando de forma constante. Quando ela varia de forma constante, a derivada dá uma reta assim, ó, que ela está crescendo igualzinho. Aí, se você derivar essa curva rosa, aí vai dar uma constante, porque aqui sim, em qualquer ponto que você pegar, a inclinação vai dar... Opa! Qualquer ponto que você pegar, a inclinação vai dar o mesmo valor, né? Qualquer ponto. Então, nesses movimentos que eu tenho aceleração constante, mas não é zero, a inclinação na curva de posição não é a mesma, portanto, a velocidade varia, mas a inclinação da curva da velocidade, ela é a mesma, portanto, a aceleração é constante, ela não é zero. Aí, se a gente pegar agora, a gente sempre pega a curva que é constante, sabe? Porque a curva que é constante, eu sei que o valor não vai mudar. Então, se eu pegar agora a curva constante, que é a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial, ou seja, é a taxa de variação. Essa taxa aqui é constante, ela tem sempre o mesmo valor, que é esse valor A. A velocidade final é um V, a velocidade inicial é um V0, o tempo que eu comecei a contar é um tempo T0, e o tempo final é um tempo T. Então, se eu fizer o produto dos meios pelos extremos, eu chego na equação da velocidade, ou seja, a velocidade final é a velocidade inicial, mais um valor de aceleração que não muda, que a aceleração é constante, vezes o tempo. Então, repare que a equação da velocidade agora é que é uma reta, né? Uma equação de primeiro grau, como tem que ser. Porque se a aceleração é constante, é porque ela veio de uma curva que tem inclinação constante. A curva que tem inclinação constante é uma reta. Tá? Então, a derivada dessa curva laranja, ela tem que ser uma reta, como a equação da velocidade mostra, a equação de primeiro grau. O mesmo não acontece aqui, ó, né? Se você derivar a função posição aqui, ó, a inclinação da curva é variante. Beleza, então vamos pegar essa curva de velocidade, né? Vamos analisar ela com mais calma. Então, eu já achei a equação da velocidade, né? A equação da velocidade de um... deixa eu permitir aqui, peraí. A equação da velocidade de um movimento retilíneo uniformemente variado, ela vem dessa definição de aceleração, ela não cai de paraquedas, tá? Então, já que a velocidade que é a curva que a gente conhece, que a gente sabe manipular, vamos pegar essa curva com mais calma. Ai, meu Windows. Sai. Então, vamos pegar essa curva com mais calma. Então, estou aqui, estou com a curva de velocidade em relação ao tempo, tá? Como eu tenho um movimento que ele é retilíneo, ele é uniformemente variado, o que é que significa uniformemente variado? Significa que ele varia sempre do mesmo jeito, por isso que a curva deu uma reta. Quando eu tenho coisas que variam sempre do mesmo jeito, o valor médio da taxa de variação coincide com a média aritmética. Gente, isso aqui só é válido porque o movimento é uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, a taxa de variação é a mesma
média aritmética. Por quê? Porque o movimento varia sempre do mesmo jeito. Então, você calcular a taxa de variação, ela vai dar exatamente o valor médio via média aritmética, tá? Isso aqui não é válido, por exemplo, no movimento, no movimento variado apenas. Ele só é válido porque esse cara é uniforme. Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade média, ela também pode ser definida como sendo a média aritmética entre as velocidades. Por quê? Porque como ele varia de maneira uniforme, a taxa de inclinação coincide com o valor médio, tá? O valor médio, quando eu falo de média aritmética. Então, eu também posso definir a velocidade média, não só como a taxa de variação da posição, mas eu posso definir como sendo a média aritmética entre as velocidades final e inicial, tá? Então, você somar os dois e dividir por 2. Isso aqui é média aritmética. De novo, só vale porque é uma reta. Se não fosse uma reta, essa coisa aqui não valeria. Mas, bom, já que eu posso calcular a velocidade média fazendo essa média aritmética entre as velocidades, mas eu também posso calcular a velocidade média através da taxa de variação da posição, que é a definição formal de velocidade média, então eu posso igualar essas duas coisas, né? Velocidade média com velocidade média, eu posso igualar. E é isso que eu fiz aqui, tá? Eu igualei as duas definições, a de velocidade via média aritmética e a velocidade via taxa de variação da posição. Então, quando eu igualo essas duas equações, e eu manipulo ela, né, fazendo o produto dos meios pelos extremos, olha o que a gente tem aqui, tá? Foi isso que a gente fez, ó. V mais V0 sobre 2. Só que V, eu já defini ela anteriormente. Eu sei que essa função V é uma função que vem da equação da velocidade, que é V0 mais AT. Então, no lugar de V aqui, eu vou botar V0 mais AT, tá? Foi o que eu fiz aqui embaixo. V0 mais AT. No lugar de V, coloquei V0 mais AT. Mais o V0 está aqui, é igual a X menos X0 sobre T. O que é que eu estou querendo fazer nesse slide? Eu estou querendo mostrar para vocês a equação horária da posição não caída de paraquedas, mas de onde ela vem, tá? Então, de onde ela vem? Eu peguei a definição de velocidade, que é o que eu sei. Como o movimento é uniforme, a velocidade média é a média das velocidades, isso só é válida porque é uniforme. Igualei com a definição formal. Eu já sei a equação horária da velocidade, porque a equação horária da velocidade é uma reta, eu sei a função velocidade completamente. Substituí aqui. Foi isso que eu fiz. Aí vamos lá. V0 com V0 está 2V0, AT está aqui, é igual a X menos X0. Agora vamos fazer o produto dos meios pelos extremos, tá? Então, 2x menos x0, tá aqui. 2v0 vezes t, mais at vezes t, dá at quadrado. Aí esse 2 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Quando ele passa para o outro lado dividindo, ele simplifica com esse 2 aqui, por isso que ficou v0t, e aparece um 2 embaixo na aceleração. Tá? Aí x menos x0 é v0t mais meio de at quadrado. Portanto, se eu passar o x0 para o outro lado, para eu isolar só a equação da posição, que é o que eu quero, né? A equação horária da posição. Que é a equação horária? É a posição em função do tempo. Então, a equação horária da posição para esse tipo de movimento é x, o menos vai para o outro lado positivo, tá vendo? X é igual a x0, mais VO0t, mais meio de at quadrado. Lá no ensino médio a gente aprende S é igual a S0, mais VOT, mais, né? Que é a equação sorvetão. É assim que a gente chama lá no ensino médio. Então, essa equação sorvetão, que cai lá como se tivesse vindo da Kibon direto para a gente, né, na verdade, ela tem uma definição formal. Você usou a definição de velocidade para chegar na expressão da posição. Aí, repare que é uma expressão que não é mais uma função de primeiro grau, né? Ela é uma função de segundo grau no tempo, como tem que ser, porque a equação, a função que eu coloquei para vocês aqui na posição é uma função que é um arco de parábola, um pedaço da parábola. Um arco não, é uma meia parábola. Então, se é uma parábola, ela tem que ser uma função de segundo grau mesmo. Tá? Então, o que eu estou querendo resumir com esses dois slides é só as definições que a gente vai usar daqui para frente. Então, no movimento retilíneo uniforme, além da equação horária da posição, a gente tem também a equação da velocidade, tá? Por quê? Porque no movimento retilíneo uniforme, a velocidade varia no tempo e a posição também varia no tempo. Só que a posição varia de maneira não de primeiro grau, né? Porque é uma maneira... É uma função que é uma parábola, e ao passo que a velocidade, ela varia sempre da mesma forma, ou seja, ela tem a mesma inclinação em qualquer ponto que você pegar, portanto, ela é uma reta. Se eu fosse explicar para vocês um movimento que não fosse uniforme variado, fosse só MRV,
ia ser uma bagunça, porque essa curva da posição, ela não ia ser uma função do segundo grau, ela ia ser uma curva qualquer. A equação da velocidade também não era uma reta, ela podia ser qualquer outra coisa, porque ela poderia variar de qualquer forma. E a aceleração não ia dar uma grandeza constante, a aceleração ia dar uma curva também, tá? Que pode ser qualquer grau também. Mas a gente se concentra nesses dois movimentos, o uniforme e o uniformemente variado. Em um, a posição é uma reta, a velocidade constante. No outro, a velocidade é uma reta e a posição é uma curva de segundo grau, que é essa aqui. Tá? Aí alguém fala assim, Socorro, cadê a famosa equação de Torricelli que você não falou? Bom, a equação de Torricelli nada mais é do que você pegar a equação da posição, que é definida em função do tempo, e a equação da velocidade, que também é definida em função do tempo, e você eliminar o tempo nelas duas. É como se você tivesse um sistema de equações, onde você isola o tempo numa equação e substitui na outra. E aí você escreve uma terceira equação, que ela não depende do tempo. Aqui só está a dedução, tá? Eu só fiz a dedução para vocês. Eu peguei a equação da velocidade, V é igual a VO mais AT, tá vendo? E isolei o tempo. Como é que eu isolei o tempo? Eu deixei o AT aqui, o V0 eu botei para o outro lado, menos V0, tá? Portanto, o tempo vai ser V menos V0 tá aqui, sobre A. Então, eu isolei o tempo na equação da velocidade e vou substituir agora na equação da posição. O que eu estou fazendo é resolver o sistema de equações. Eu tenho duas equações que regem um sistema, mas todas duas dependem do tempo. Aí, o que eu faço? Eu isolo o tempo em uma dessas equações, foi o que eu fiz aqui na velocidade, e substituo na outra equação. Tá? Então, onde tiver tempo na equação da posição, eu vou escrever ela dessa forma. Porque quando eu faço isso, eu tiro o tempo da jogada. Né? Então, foi só isso que eu fiz aqui. Não é uma equação, uma dedução um pouquinho mais longa, mas é só conta. É só para provar a equação de Torricelli. É óbvio que a gente vai usar a equação de Torricelli, a gente vai ficar provando. Tá? Mas só para vocês entenderem de onde vem. Então, a equação de Torricelli, ela nada mais é do que uma manipulação das duas equações para eliminar o tempo. Então, no lugar do tempo, a gente colocou isso aqui, né? Aí fica um tempo ao quadrado, aqui é chato, porque você tem que fazer esse produto notável aqui, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dividido pelo o de baixo ao quadrado também. Aí dá umas expressões assim cabulosas, tá? Aqui fica x0, tá aqui, né? Aí V0 que multiplica todo mundo, então fica V0 vezes V, tá aqui, menos, né? Menos, V0 vezes V0 tá aqui, mais meio de A. Aí aqui tem o produto notável que eu falei para vocês, que é o quadrado da diferença, eu abri ele aqui. Ele vai resolver na conta. O x0 eu vou passar para o outro lado. Por que eu vou passar o x0 para o outro lado? Porque na equação de Torricelli aparece um ΔX, então eu já estou escrevendo ele. Então, x0 passa para o outro lado, menos x0. E aqui, quando você multiplicar o A por essa parafernália toda, dá para simplificar esse A com esse A quadrado. Aí cortou aqui, tá vendo? Por isso que ficou só um A embaixo. E duas vezes A, tá? Aí tiramos o MMC de todo mundo, 2A dividido por A dá 2, que multiplica por V0V, fica 2 vezes 0V, 2A dividido por A dá 2, menos V0 ao quadrado, menos 2 vezes 0 ao quadrado, e 2A dividido por 2A dá 1, vezes essa parafernália toda aqui em cima, deu a parafernália toda. Aí observe que dá para cortar umas coisas, ó, mais 2 vezes 0V, menos 2 vezes 0V, dá para cortar, tá vendo? Menos 2 vezes 0 ao quadrado mais V0 ao quadrado fica menos V0 ao quadrado. Aí virou essa expressão aqui. Tá? Se você arrumar essa expressão bonitinha, né, o 2AX passa para cá, menos V0 mais V, o V0 vai para o outro lado positivo, você chega exatamente na equação Torricelli. Então, essa dedução aqui, a gente olha ela, a gente aprende ela uma vez, mas ninguém está preocupado muito com ela. Ela é só para mostrar de onde vem a equação de Torricelli. A equação de Torricelli não é nada mágico, não. Ela só é uma equação onde você isola o tempo, você elimina, na verdade, isola não, você elimina a dependência com o tempo das duas equações de movimento. Só isso, basicamente é isso. Tá? Aí aqui eu dou um exemplo assim, né? No primeiro a gente deu um exemplo de posição que cresce no tempo, e a gente fez agora uma posição que ela decresce no tempo. Quando você faz uma posição que ela decresce no tempo, ao invés da velocidade subir, o módulo dela, né? A velocidade diminui, porque você está caminhando no sentido contrário, tá? Portanto, a taxa da aceleração, a taxa da variação da velocidade, que é a aceleração, ela é negativa.
Então, se você tiver um movimento com essa cara aqui, um movimento que a posição diminui no tempo, e, portanto, a velocidade diminui, você vai ter uma aceleração negativa naquelas expressões. Só isso, basicamente. É só porque você pode ter um movimento a favor da trajetória ou contra a trajetória. Mas, de qualquer forma, tá vendo? Se você pega a inclinação da posição em diferentes pontos, vai dar uma inclinação diferente, tá? Mas a velocidade não, ela vai dar sempre o mesmo valor. Então, no frigir dos ovos, os movimentos retilíneos, eles se resumem a essa tabela aqui. Tá? Isso aqui que a gente tem que ter no juízo, tá? Um movimento que ele é uniforme, ele tem velocidade cujo módulo é constante, não varia no tempo. Nesse caso, a aceleração ela também é constante, só que ela é zero, tá? A equação que rege o movimento, a equação da posição, é uma equação de primeiro grau, tá? Porque a velocidade não muda, então a equação da posição tem que ser uma reta. Já o movimento uniformemente variado, a velocidade ela varia no decorrer do tempo, então ela existe, essa taxa de variação da posição, ela existe. Consequentemente, a aceleração agora continua constante, mas não é mais nula, tá? As equações que regem esse movimento uniformemente variado é uma equação da posição, que tem essa cara aqui, ou seja, uma dependência quadrática no tempo. A equação da velocidade, por sua vez, como ela é uma coisa que varia, mas varia de maneira uniforme, então ela é uma reta. Então, a equação da velocidade é uma equação de primeiro grau no tempo. E se eu eliminar o tempo, a dependência temporal nessas duas equações, ou seja, se eu isolar o tempo em uma e substituir na outra, eu determino a equação de Torricelli, que nada mais é do que uma manipulação das duas equações anteriores, de forma que você elimina a dependência temporal. Então, se for um problema que a gente não conhece a dependência temporal, aí é uma boa saída a gente usar a equação de Torricelli para resolver, porque aí eu não vou ter essa dependência com o tempo. Tá? Mas, basicamente, os movimentos retilíneos, eles se resumem a esse quadro aqui. A forma como eu mostrei vocês de deduzir as equações é porque é importante a gente saber que as coisas não caem de paraquedas, elas são construídas a partir de uma definição. E qual é a definição? Taxa de variação. Tá? Então, a ferramenta aqui é a derivada, que é ela que explica as definições de velocidade e aceleração. Tá? Agora, repare que eu sempre usei só x, né? Não estou usando vetor em posição, não estou usando vetor em velocidade. Por quê? Porque como eu estou trabalhando em uma única dimensão, o vetor de deslocamento, ele é igual à distância percorrida, né? Não precisa ficar me preocupando em dizer assim, a distância percorrida é o módulo do vetor de deslocamento, porque o deslocamento é a distância em linha reta. Mas como o movimento é reto, a distância percorrida também é na mesma reta. Tá? Então, repare que eu estou bem relaxada aqui com a notação vetorial, porque o movimento é unidimensional. Se a gente fosse falar de movimento bi e tridimensionais aqui, a gente ia ter que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque aí a gente tinha que ter cuidado aqui por causa da notação vetorial, tá? A gente não ia mais usar x para a posição, porque agora a posição não é ao longo de uma dimensão. A gente ia ter que usar o vetor r, né? Ou vetor d, como vocês queiram chamar a distância, que é um vetor que pode ter componente x, pode ter componente y e pode ter componente z também, tá? Então, se a gente fosse falar de movimentos bi e tridimensionais, a gente ia ter duas ou três equações, respectivamente, para cada direção. Ia ter que ter uma equação para x, uma equação para y, uma equação para z. Tá? Agora, aqui tem um slide, que esse slide é muito importante. Esse slide aqui, a gente vai finalizar a aula, acho que nele. A gente tem que botar ele no juízo, tá? Então, aqui é um gráfico que eu peguei do livro do Halliday. Vou pedir desculpa a vocês, mas está em inglês, tá? É porque a versão que eu tenho de professor, que eu posso copiar a figura, está em inglês. Aí eu nem adaptei a figura, devia ter adaptado. Mas, enfim, é um gráfico de posição, de velocidade e de aceleração em função do tempo. Aí agora a gente tem que entender que esse gráfico aqui, ele é um gráfico que ele é um movimento de uma partícula de um ponto A até um ponto D, e é um movimento que, assim, ele tem vários pedaços, né? Repare, ó, ele começa aqui, a posição não muda, aí depois a posição, ela dá uma inclinada, tá vendo? Ela dá uma inclinada aqui, a curva azul, ó, ela dá uma inclinada. Repare que essa inclinada aqui, essa curva, essa barriguinha aqui, isso aqui não é uma coisa de primeiro grau, né? Porque função de primeiro grau é reta. Então, nesse intervalo de tempo aqui, de 1 até 2, ó, você tem uma barriguinha, uma curva, né? Um arco de curva aqui, na função posição, desculpa. Se você pega o trecho de B até C, ó, isso aqui é uma reta perfeita, né? Então, desse trecho aqui de B até C, a posição ela varia de maneira uniforme. Mas quando você pega de C para D, você volta a ter uma barriga de curva.
Você tem uma inflexão aqui, que a gente chama, né? Ela curvou, tá? Então, repare que o movimento dessa partícula, ele é um movimento extremamente combinado. Ele não é um movimento que tenha apenas reta, apenas curva, né? Ele tem um trecho que tem uma curva, um trecho que é uma reta e outro trecho que é outro tipo de curva, né? Porque aqui é uma curva com concavidade para cima, aqui é uma concavidade para baixo. Então, esse aqui é o mundo real. No mundo real, um automóvel ele não mantém a velocidade constante o tempo inteiro. Uma hora ele aumenta, aí depois ele tem que frear porque tem um quebra-mola, depois ele aumenta de novo. Num certo trecho, ele consegue manter uma velocidade razoavelmente constante. Então, tratar um movimento desse de fio a pavio com uma equação só é impossível. Aí, o que você faz? Você quebra o movimento em análises de trechos, tá? E foi isso que a gente fez aqui. Então, se você reparar, até a posição 1 segundo, esse objeto não saiu do lugar, ele continua na posição 0, né? Então, de 0 até 1 segundo, a posição continua 0. Então, nesse trecho aqui, de 0 até 1, a gente pode dizer que o móvel está parado, ele está em repouso, ele não saiu do lugar. Se ele não saiu do lugar, nesse trecho aqui de 0 até 1, a velocidade é 0. Ela não mudou, o cara continua na mesma posição. Óbvio, evidente, se eu não tiver velocidade, então a taxa de variação da velocidade de uma coisa que é constante é 0. Então, no trecho de 0 a 1 segundo, eu não tenho aceleração, porque o objeto está parado, ele está em repouso. Tá? Então, de 0 a 1, repouso. Aí, vamos lá. De 1 a 3 segundos. Se eu pegar de 1 até 3 segundos, que é desse trecho aqui, ó, aqui até aqui. Repare que isso aqui é uma concavidade para cima. É um arco de parábola, concavidade para cima. Mas a posição está variando. Se a posição da partícula está variando com relação ao tempo, isso quer dizer que você vai ter velocidade. Agora, essa velocidade ela pode ser constante, ela pode variar de maneira uniforme, ela pode variar de maneira aleatória, enfim. Nesse trecho aqui de 1 até 3, como a parábola é voltada para cima, então a inclinação dessa curva está aumentando. Concorda comigo? Ó? Se eu pegar aqui embaixo, a inclinação é pequenininha. Se eu pegar aqui próximo ao 3 segundos, a inclinação é maior. Então, a taxa de variação da posição, ela cresce com o tempo. Por isso que entre 1 e 3 segundos, a taxa de variação da velocidade é crescente, ó, ela crescendo com o tempo. Só que ela cresce de maneira uniforme, porque é uma reta. Então, se eu derivar agora a curva nesse pedaço aqui, a derivada de uma reta é um número constante diferente de 0. Então, nesse trecho de 1 a 3 segundos, eu tenho aceleração, e essa aceleração ela é positiva, porque a reta da velocidade é crescente, ó. Beleza? Agora, vamos voltar para a posição. Se eu pegar agora de 3 até 8 segundos, que é do ponto B até o ponto C, a posição é uma reta perfeita. Ó. Se ela é uma reta, isso significa que a inclinação dessa reta, ou seja, a taxa de variação e, portanto, a velocidade, não é nula, mas também não varia. Então, é um valor constante, diferente de 0. Então, nesse trecho de B até C, o movimento é retilíneo uniforme, porque a posição é uma reta, portanto, existe inclinação dessa curva, então existe velocidade, só que essa velocidade ela não muda no decorrer do tempo, porque a inclinação dessa curva é igual em qualquer ponto aqui entre 3 e 8 segundos, tá? Se a velocidade ela é constante, se ela não muda, você não tem taxa de variação da velocidade, portanto, você não tem a aceleração. Então, a aceleração nesse trecho de 0 a 8 segundos também é 0. Mas repare que entre 3 e 8 segundos a aceleração é nula, porque a velocidade é constante. Entre 0 e 1 segundos, a aceleração é nula, mas porque você não tem velocidade. Você não tem velocidade. Nos dois casos, a velocidade não tem taxa de variação. Mas uma coisa é você não ter taxa de variação, mas ter um número constante, outra coisa é você não ter taxa de variação, isso é 0. Tá? Então, são duas situações diferentes. Aqui é movimento, ó. Aqui a partícula está andando. Aqui a partícula não está andando. Mas nos dois casos, eles não têm aceleração. Porque mesmo quando a partícula anda, ela anda com velocidade uniforme, ela anda com velocidade que não tem taxa de variação, tá? Já no último trecho aqui, que é o de 8 a 9 segundos, que é esse pedacinho aqui da curva, você de novo tem uma parábola, uma concavidade. Só que agora é uma concavidade voltada para baixo. Então, se você pegar a inclinação dessa curva aqui, ó, ela começa inclinada e depois a inclinação diminui.
Isso quer dizer que a taxa de variação da curva, ou seja, o quão inclinada ela está, vai cair. Então, por isso que nesse trecho, entre 8 e 9 segundos, o vetor velocidade é um vetor assim, ó, voltado para baixo, né? O gráfico é voltado para baixo, né? O vetor é sentido contrário, tá? Então, aqui você tem um trecho onde a velocidade está variando, porque a posição, ela tem uma taxa não uniforme, só que ela varia de maneira decrescente. Então, nesse trecho aqui, a aceleração, ela existe, só que ela é um valor negativo, porque a taxa de variação da velocidade... A taxa de variação da velocidade é decrescente, ó. Tá? Então, aqui a gente tem um trecho de acelerado e aqui a gente tem um trecho de desaceleração. Então, aqui o móvel cresce de velocidade, ele está acelerando. Aqui o móvel diminui de velocidade em módulo. Então, ele está desacelerando. Aqui o cara acelera, aqui o cara freia. Tá? Então, repare que a gente pode pegar um movimento que é bem complexo e você vai dividindo ele, quebrando ele em pedaços, e em cada pedaço você consegue identificar e descrever o movimento de maneira perfeita. Tá? Ok. Alguma dúvida nesse gráfico, meu povo? Vocês estão tão calados hoje, meu Deus. Vocês não tomaram café hoje, não? Foi? Tranquilo, professora. Beleza. Vocês vão falando, viu? Se não vão falando, eu vou falando. O pior é isso, vamos acelerando. Sim. E aí tem um movimento, talvez o movimento retilíneo mais importante que a gente estuda, é o movimento de queda livre. Se vocês estão pagando o laboratório 1 agora, em breve vocês vão fazer esse experimento, se já não fizeram, porque normalmente o laboratório é mais rápido do que a disciplina teórica. Então, o movimento de queda livre, ou movimento vertical no vácuo, que é a maneira mais correta de descrevê-lo, é um movimento uniforme, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. É um movimento uniformemente variado, um movimento que a velocidade do objeto ela cresce no decorrer do tempo, só que ela cresce de maneira constante. Então, a aceleração do movimento vertical, do movimento de queda livre, é uma aceleração, né, crescente, positiva, e ela tem um valor fixo, uma aceleração constante. Então, quando eu estou no movimento de queda livre, que é esse movimento que um objeto cai, sem ação de forças resistivas, sem ação de resistência do ar, então, nesse tipo de movimento aqui, é um movimento uniformemente variado, onde o valor da aceleração é igual ao valor da aceleração da gravidade local. Aí, percebam que aqui eu estou falando em movimento de vertical no vácuo, ou seja, não tem influência de forças resistivas, tá? Então, no local onde você não tenha forças resistivas, tanto faz você soltar uma pena, como soltar uma maçã, o tempo de queda é o mesmo. Por quê? Porque se você voltar nas equações horárias das posições, de velocidade, idade de Torricelli, nenhuma dessas equações envolve massa. Nenhuma. Isso quer dizer que não há dependência da massa no movimento, que você não tenha nenhum tipo de influência externa. Então, se você estiver no vácuo, onde você não tem nenhum tipo de forças resistivas, né, resistência do ar, nada, não tiver nenhum tipo de força de resistência, o tempo de queda de uma maçã ou de uma pena é o mesmo, tá? Agora, óbvio, se a gente depois a gente vai estudar, quando a gente for estudar dinâmica, que a gente for estudar a causa do movimento, aí a gente vai ver que, claro, óbvio, evidente, se você estiver num sistema onde você tenha forças resistivas atuando, como, por exemplo, a força de resistência do ar, aí a massa do objeto tem influência, sim, no movimento, tá? Mas aqui a gente não vai estudar, por enquanto, esse movimento aqui com força resistiva, a gente vai estudar só esse aqui no vácuo, tá? Então, essa é uma imagem, ela está disponível no livro do Halliday, mas ela é uma imagem feita no laboratório do Jim Suga, tá? Que é uma imagem, na verdade não é uma imagem, né? Eles tiraram vários frames, enquanto eles soltavam uma maçã e uma pena, que eu não sei que bicho era, e uma pena de uma certa altura. Então, primeiro eles isolaram o local, né, fizeram o vácuo, ou seja, retiraram todo o ar, sem pressão nenhuma do ar, sem força resistiva nenhuma, e aí eles soltaram a maçã e a pena e foram tirando os frames. Daqui tempo 1 segundo, 2, 3, 4, 5 segundos de queda. Observe que para ao mesmo tempo, a posição da maçã e a posição da pena ela é idêntica em relação a um referencial vertical, por exemplo. Tá? Então, o movimento vertical no vácuo, ou movimento de queda livre, como vocês queiram conhecer, é um movimento retilíneo uniforme, variado, normal, onde o valor da aceleração é sempre constante e igual ao valor da aceleração local.
Aí lembra, aquele valor de G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado é um valor da aceleração da gravidade ao nível do mar, porque a influência da pressão atmosférica existe, mas ao nível do mar é 9,8 aproximadamente, e na linha do Equador, tá? Porque também faz diferença a latitude. Então, isso aqui é uma foto, viu? Isso aqui não é uma figura, não, isso é uma foto real. Então, se a gente olhar um movimento de queda livre, primeira coisa, eu falei para vocês que eu estava usando o nome X, né, a letra X, porque eu estava usando movimentos na horizontal. No caso do movimento vertical, é de se esperar que as equações horárias sejam Y, porque o movimento vertical acontece na vertical e a gente está acostumado a dizer que aquela linha vertical do plano cartesiano é o eixo Y, tá? Então, esse aqui é o eixo Y, beleza? E aí o que acontece? Aqui tem uma ligeira diferença do que a gente vê no ensino médio, que é como a gente orienta a trajetória, tá? Então, eu vou falar do jeito que eu oriento, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. O importante é definir um padrão de orientação. Então, como é que eu apresento o movimento vertical no vácuo? Então, imagine que o meu chão está aqui, tá? Que é onde a minha bola está apoiada. Então, esse meu chão é o meu marco zero, é a minha posição zero, tá? Beleza. É minha posição zero. Aí, beleza, eu vou e jogo essa bola para cima. Quando eu jogo essa bola para cima, né, a posição final da bola vai ser um Y lá em cima. A posição final vai ser um Y lá em cima, que é uma posição, sei lá, valor de 10, 20, 30, 40 metros. Tá? Então, essa posição aqui, ela tem um valor em módulo maior do que a posição inicial, porque eu considero o chão como sendo zero. Tá? A aceleração da gravidade local, ou aceleração gravitacional, está relacionada, óbvio e evidente, à força gravitacional, e ela é sempre uma força que aponta para baixo. Tá certo? É sempre para baixo. Então, a aceleração gravitacional do sistema é sempre para baixo. Observe que a forma como eu orientei a minha trajetória, gente, eu orientei a trajetória crescendo para cima, então, y igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, a minha trajetória ela é crescente para cima e minha aceleração da gravidade é sempre para baixo, tá? Então, desse jeito que eu orientei aqui, ó, a gravidade, a minha aceleração local, ela sempre vai ter valor negativo, tá? Por quê? Porque eu estou orientando a trajetória para cima e a aceleração gravitacional é para baixo, tá? Então, quando eu for escrever a equação horária da posição, a equação horária da velocidade, a equação de Torricelli, eu vou estar usando o sinal de menos na aceleração por isso, porque eu orientei a trajetória para cima e o vetor aceleração é sempre para baixo. Então, o vetor aceleração é sempre contrário ao sentido que eu orientei como posição. Beleza? Então, toda vez que eu for resolver uma equação de movimento vertical no vácuo aqui, eu vou usar o sinal de menos na aceleração da gravidade. Tá? Então, repare que as equações horárias são equações idênticas ao que a gente já estudou, com a exceção que no lugar de A eu já boto G, porque G é o valor da aceleração gravidade local. Tá? Mas se essa ocorre na descida a aceleração não fica no mesmo sentido da posição, da variação da posição, da forma como eu orientei a trajetória, não. Por quê? Repare. Da forma como eu orientei a trajetória, eu estou botando o Y crescendo lá para cima. Então, quando ele está descendo, ele sai de uma posição Y e vai para uma posição zero. Eu não mudei a orientação da posição. A posição continua crescendo para cima. O movimento do cara é que começa num Y grande e vai para um Y pequeno. Então, tanto faz subindo como descendo, o valor da minha aceleração vai ser negativo, porque a forma como eu orientei a trajetória é para cima. Mas na descida ele tem o mesmo sentido. Não tem. Ele sai de um Y lá em cima e vem para o Y lá embaixo. Eu continuei orientando o Y crescendo. Quando eu for colocar na equação, esse Y final vai dar 0 e esse Y inicial é que vai ser o 10. Tá? Então, continua no sentido contrário. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque lá no ensino médio, eu já notei, quando eu pego alguns alunos aqui, que eles aprendem assim, quando está subindo, o G é negativo. Quando está descendo, o G é positivo. Isso é verdade? É. Por quê? Porque o que você está fazendo é assim, ó, quando você diz subindo o G é negativo, é porque você está orientando na subida o Y crescendo, por isso que ficou contrário, e na descida você inverteu o Y. Você botou agora o Y para baixo. Aí você considerou que o 0 era aqui em cima e o 10 era aqui embaixo.
Isso é errado? Não, não é. É uma forma diferente de você orientar os eixos, tá? Então, é análogo. Tanto faz você fazer como eu faço, eu sempre boto gravidade negativa, mas eu não mudo a posição do Y. O Y, ele é sempre positivo para cima. Então, se o objeto estiver descendo, a posição inicial vai ser 10 e a posição final vai ser 0. Então, eu não estou mudando o sentido do Y, tá? Quando vocês dizem assim, quando for positivo, quando for subindo é negativo, quando for descendo é positivo, o que vocês estão fazendo é invertendo o eixo Y. Tá? As duas coisas são análogas, são análogas. Vai dar certo? Vai dar certo, do mesmo jeito. Tá? São formas diferentes de fazer a orientação. Aqui eu prefiro manter o eixo Y sempre crescendo para cima, a gravidade vai ser sempre negativa, então não vai correr o risco de eu, meu Deus, agora é positivo ou é negativo? Não, minha gravidade é sempre negativa, porque eu sempre vou orientar o eixo Y crescendo para cima. Agora, se vocês se sentirem mais confortáveis invertendo o eixo Y na hora de fazer a conta, também não tem problema, porque é análogo à resolução, tá? É só questão de costume, bom? Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, o movimento vertical no vácuo é um movimento normal, é um movimento MRUV normal, não tem nada de muito fantástico nele. Só que ele acontece na linha vertical e a gravidade tem um valor constante que é conhecido. Qual é o valor? A aceleração, perdão. A aceleração tem um valor constante conhecido, que é o valor de G local, tá? Então, ou seja, se for G na Terra é um, se for G na Lua é outro, beleza? Então, as equações horárias são idênticas às equações horárias normais do MRUV, com a diferença que a aceleração a gente já sabe o valor, então a gente não precisa ficar calculando o valor da aceleração. Só tomem cuidado com essa questão de referência. Eu, Socorro, uso assim, eu boto o eixo Y para cima, tá? Então, como o Y é para cima, ele vai ser sempre contrário à gravidade, então a gravidade vai ser negativa. Na descida, eu não estou invertendo o eixo Y. Ele começa grande e termina pequeno, mas ele está orientado para cima, tá? Se vocês preferirem usar o fato de, quando for para cima o G é negativo, quando for para baixo o G é positivo, fazer isso significa que vocês estão rotacionando o eixo Y crescendo para baixo. É como se a altura lá em cima fosse o 0 e o chão fosse o 20 metros que o objeto cai, tá? As duas formas de resolver as questões são análogas, só tenham cuidado, porque você não pode, por exemplo, inverter o eixo Y e inverter e manter o valor de G negativo. Aí você vai estar misturando uma forma de resolver a questão com a outra, tá? Mas eu não vou fazer assim, tá, gente? Eu sempre vou botar o eixo crescendo para cima e minha gravidade vai ser sempre negativa, que é assim que eu adoto o vetor, tá? Eu não inverto a posição ela sempre cresce de um lado só, mas pensar que você está invertendo o eixo não é errado, só não é a forma mais usual, tá? Isso aqui é uma noção de derivada, mas eu não tenho tempo, eu só tenho 2 minutinhos, é porque, assim, eu não sei como é o pessoal da engenharia, eu faço isso na próxima aula, no início da próxima aula. Eu não sei como é que é o povo da engenharia, mas a gente da física, a gente paga física 1 concomitante com cálculo 1. E aí, o que acontece? Eu preciso derivar função posição, aqui na física 1, antes de ter visto derivada em cálculo 1. Aí, normalmente, o pessoal da física sente um pouquinho de dificuldade por isso, porque a gente faz cálculo 1 junto com física 1. E física 1, normalmente, eu uso derivada antes de ser explicada em cálculo 1. Aí, eu faço uma noção elementar de derivada aqui, que é assim, o que a gente vai precisar de derivada para responder as questões, tá? Provavelmente, o pessoal da engenharia, eu não sei como é que é a matriz de curso de vocês, mas eu acho que vocês pagam cálculo 1 antes de física, né? Alguém pode me ajudar? Professora. Então vocês... exato. Então, vocês da engenharia vão passar sem maiores dificuldades em termos de derivada, tá? O pessoal da física, não. Nossa matriz nisso, ela é cruel, porque a gente aprende derivada, a gente usa derivada meio que na tora, em física 1, antes de ter visto em cálculo. Mas isso, aí, na próxima aula, eu faço uma meia boca, isso aqui é bem meia boca mesmo. O professor de cálculo, se vê eu falando se vê esse slide meu, me mata, tá? É um negócio bem meia boca, só para a gente ver, para a gente operacionalizar, como é que eu calculo derivada de uma função polinomial, tá? Mas a gente fala na próxima aula, porque o meu tempo esgotou e vocês têm aula de cálculo agora, né, sei lá, física, acho que é cálculo, tá? Então, assim, deixa eu preparar a apresentação. Parei, né? Parei. Então, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa?
Não? Essa parte de movimento uniforme variado, vocês já viram, né? Vocês viram no ensino médio, tá? A gente só tem uma notação vetorial aqui agora, que a gente tem um pouco mais cuidado e derivada, tá? Eu tinha previsto para a gente nossa avaliação no dia 19, que é na segunda-feira da semana que vem, mas eu estou achando que uma aula só de exercício dia 16 é pouco, tá? Então, talvez eu deixe a prova para o dia 21, que é na quarta, e dia 19 eu faço uma aula extra de exercício, tá bom? Sobre movimento uniforme variado. Além da aula de sexta, do dia 16. Eu estou achando que uma aula só é pouco. Uma aula só de exercício. A gente só consegue fazer 5 questões, né, Laura? Tinha ficado para o quê? Sábado, da última vez? Tá bom? Então, a prova de Física 1 era dia 19, que era numa segunda-feira. Eu vou deixar ela para o dia 21, a não ser que vocês tenham prova dia 21. Pode ser, professora, dia 21. Pode, né? Que aí dia 19 eu faço... Oi, fala, Vitor. Não, só estou falando que não lembro de ter nada aqui no... Tá, então pronto, dia 21, então a gente deixa a nossa avaliação para o dia 21, porque aí dia 19 eu faço uma aula extra de exercício, tá bom? Joia? Então vamos lá, que vocês têm aula agora. Deixa eu parar a gravação aqui. Obrigado aí. Bom dia. Boa semana para todo mundo, boa aula aí. Tinha só avisando que